Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Edgar Bels, eu sou empresário, estudante e entusiasta da Escola Austríaca de Economia, presidente do Instituto Liberal de Mato Grosso e filiado ao Partido Novo aqui em Cuiabá. Tá? O intuito desse vídeo é falar sobre o livro As 6 Lições, e em particular sobre o primeiro capítulo, né, que é sobre o capitalismo. Tá? Fruto de uma ideia que a gente teve aqui, de fazer um grupo de estudos sobre liberdade econômica. Né? Como algumas pessoas não puderam comparecer às nossas reuniões presenciais, então me pediram para fazer um vídeo sobre o assunto, e aqui estamos nós. Tá? Por que as 6? Primeiro, o que é a Escola Austríaca de Economia? A Escola Austríaca é uma escola de pensamento econômico, tá? Obviamente criada por austríacos, por economistas austríacos. Tá? É uma das grandes escolas, uma das grandes referências em economia. Tem também a Escola de Frankfurt, a Escola de Chicago. Hoje em dia a Escola Keynesiana é a principal escola de mainstream. Tá? Mas o Partido Novo defende muito os princípios da escola austríaca, que são princípios baseados no indivíduo, no livre mercado, em trocas voluntárias. Tá? De onde que surgiram essas ideias? Essas ideias já começam com Aristóteles, que defendia o individualismo, passando por São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, John Locke, né, um pensador importante do século XVIII, que falava muito sobre os direitos naturais. A gente vai falar melhor sobre direitos naturais e direitos negativos mais para frente. Frederic Bastiat também foi alguém que influenciou muito os pensadores da Escola Austríaca de Economia, e os principais nomes da Escola Austríaca são Karl Menger, Bombaverk, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Rothbard, Hans Hermann Hoppe. Tá? E o livro que é considerado introdutório para conhecer a Escola Austríaca de Economia é esse aqui, tá? As 6 Lições, do Ludwig von Mises, que é também o principal nome, o principal pensador da Escola Austríaca de Economia. Por que esse livro? Porque esse livro aqui foi baseado em algumas palestras que o Mises deu em Buenos Aires no ano de 1959. Aquelas palestras foram transcritas, e depois da morte dele, em 73, a esposa dele, a Margit von Mises, resolveu reunir aqueles escritos das palestras em uma obra conhecida como, que é essa aqui, né, que é As 6 Lições, onde fala capitalismo, socialismo, intervencionismo, enfim, né, um capítulo para cada uma das lições importantes e resumida do pensamento do Mises. Tá? Como eram palestras para leigos e para pessoas não iniciadas em economia, então ela acaba sendo uma obra introdutória muito fácil para quem também está começando a querer entender as ideias de livre mercado. Tá? Dito isto, vamos lá. O que o Mises defende no primeiro capítulo, o capitalismo? Né? Ele começa falando sobre aquelas expressões populares que a gente costuma dizer: o rei do chocolate, o rei do automóvel, o rei do gado, o rei da soja, né? E sobre um engano que tem nisso, de que as pessoas acham que essas pessoas são as pessoas que dominam aquele mercado, e que elas mandam que o rei do gado, ele é o cara que manda na carne, né? No mercado da carne, e não é nada disso. Essas pessoas, esses líderes de mercado, só são líderes porque eles são muito bons e muito capazes de servir bem. Tá? Eles servem, eles entregam ótimos produtos a preço baixo. Quando eles pararem de entregar produtos bons, ou quando eles pararem de entregar bons preços, provavelmente eles perdem mercado, porque vão vir outros empreendedores e vão oferecer melhor, que eles aqueles produtos. Tá? Então ele já começa mostrando por aí que o consumidor é quem manda, tá, num ambiente de livre mercado, e não grandes empresários, nem grandes grupos. Tá? Ele fala também, nesse primeiro capítulo, sobre a situação social de 200 anos atrás, de antes do capitalismo. Tá? Naquela época, na Europa principalmente, se você nascesse pobre, você ia morrer pobre. Se você nascesse rico, se você fosse um duque, um lord, né, se você pertencesse à aristocracia, você ia morrer rico também. Não existia ascensão, né, social, não existia mobilidade social. A pessoa ia morrer da maneira que ela nasceu. Tá? Então isso era um problema. Outra coisa, numa época em que a população crescia, você não tinha espaço no campo, nas fazendas, você também não tinha espaço nas cidades. Começou a surgir os párias, que eram pessoas que começaram a ser problemas para o governo. Tá? Elas não tinham onde trabalhar e elas precisavam consumir. E aquilo começou a se tornar um problema social grave na Inglaterra do século XVIII e XIX. Né? Outro problema, as matérias-primas estavam acabando, as florestas não iam durar para sempre. Como é que eles iam alimentar, né, as indústrias? Como que ia aquecer as casas sem madeira? Né? Então, são alguns problemas principais. O que aconteceu dali para frente? Como que começou a surgir o capitalismo? Né?
Aqueles párias, aquelas pessoas isoladas e abandonadas que viviam à margem da sociedade, começaram a produzir e começaram a servir entre elas. Tá? Eles começaram a fazer pequenos empreendimentos e começaram a servir as massas. Dali surgiu já o conceito de produção de massa, que em vez de você produzir para poucos, e as indústrias que existiam até então atendiam exclusivamente os ricos, os párias começaram a encontrar maneiras de servir a eles próprios, a uma gama maior de pessoas. Tá? Então, a ideia de produção em massa, que é o que acontece hoje em dia. As grandes empresas do varejo são aquelas que atendem às massas, e não aquelas que atendem a nichos específicos. Muita gente acredita também que existem diferenças entre produtores e consumidores, que as pessoas que produzem são diferentes daquelas que consomem. E também é uma falácia, né? Ali mesmo já começou a perceber, quando os párias começaram a produzir e consumir entre eles, ficou bem claro que o mesmo cara que produz na fábrica, ele vai ser pago, vai receber dinheiro e ele vai ser um consumidor, ele vai consumir em algum outro lugar de outra pessoa que produziu na fábrica. Aquela outra pessoa vai receber o salário dela e vai consumir novamente. Né? Então, a roda da economia gira. Né? Na prática, as pessoas que produzem são as mesmas pessoas que consomem. Mises também lembra da falácia de que grandes empresas detêm enorme poder. Tá? Na realidade é diferente. As grandes empresas, elas são dependentes da preferência das pessoas que compram dela. Enquanto essas empresas conseguem manter a preferência das pessoas, elas são grandes. A partir do momento que elas não conseguirem servir bem, atender bem, né, com bons preços e bons serviços, elas deixam de ter a preferência das pessoas. Tá? No início do século XX, dizia-se que o capitalismo já estava ficando estagnado, já estava chegando ao limite, porque as companhias de estrada de ferro eram monopolistas. Elas eram donos das estradas de ferro, então elas poderiam cobrar o preço que elas quisessem para quem quisesse transportar, né, mercadorias e pessoas de um ponto para outro. Né? De fato, era muito caro você construir uma estrada de ferro paralelo só para competir. Então eles achavam assim, não, então a estrada de ferro ela tem um monopólio e ela vai dominar o mercado, ela vai poder cobrar preços absurdos, e isso é o fim do capitalismo. Errado também. Por mais que fosse muito caro você construir uma estrada de ferro paralela, existem outras formas de transportes. Muito rapidamente, mesmo no início do século XX, as estradas de ferro começaram a perder no transporte de pessoas para ônibus, para caminhões, para carros, né, para aviões, por exemplo. Tá? Então, nem sempre a concorrência tem que ser igualzinha. Tá? Mises defende isso, que a concorrência não tem que ser duas estradas de ferros, ou duas empresas de ônibus, ou duas companhias aéreas. Existem maneiras diferentes, tá, de atender as mesmas demandas, ou de servir as pessoas que têm necessidades parecidas. Então, o concorrente da estrada de ferro não é necessariamente outra estrada de ferro. Assim como se a gente pegar hoje em dia, as empresas concessionárias de energia elétrica, elas não são concorrentes apenas de outras empresas concessionárias de energia elétrica. Elas são concorrentes também, por exemplo, de painéis solares, de empresas de painéis solares. Às vezes você não quer comprar energia elétrica da companhia, você pode instalar uma placa de painel solar, produzir a própria energia que você consome e ainda vender o excedente. Não à toa, governadores e políticos já querem taxar a energia solar, né, porque eles têm diminuído a demanda pela energia das companhias, né, naturais, e o que diminui a arrecadação do governo também. Né? Ou seja, as pessoas estão ficando mais ricas, estão gastando menos dinheiro com bens que até então era monopólio de empresas amigas do Estado, e isso está incomodando o Estado. Tá? Então, assim, pessoal, algumas lições, claro que eu vou traçando paralelos do mundo de hoje, né, para ficar mais claro, para ficar mais fácil o entendimento. Então, por fim, né, a definição. No capitalismo, cada homem tem o direito de servir melhor e mais barato o seu cliente. Tá? É isso que transformou o mundo. É a competição entre pessoas por servir, por oferecer serviços de maneira melhor e mais barata. Tá? Esse é o princípio fundamental do capitalismo. Os pobres de hoje em dia, eles têm um padrão de vida muito mais alto do que os ricos do pré-capitalismo. Qualquer pobre de hoje em dia tem uma vida melhor do que os reis e do que os nobres daquela época. Tá? Desde banheiro dentro de casa, né, saneamento básico, energia elétrica. Óbvio, o capitalismo, enquanto uma competição por servir melhor as pessoas, ele foi naturalmente melhorando o padrão de vida de todos. Tá? Hoje em dia a população é 10 vezes maior do que era há 200 anos atrás. Tá? Ou seja, a nossa simples existência já é uma prova do êxito do capitalismo.
Tá? Porque se a gente não existisse, primeiro, quem garante que se a população fosse 10 vezes menor, nós seríamos um daqueles, né, 1/10 que ainda existiria? Provavelmente a gente teria 90% de chance de nem sequer existir, tá? Se não fosse o capitalismo. E de onde que surge, então, o ódio ao capitalismo? Né? Quem começou essa ideia de ódio ao capitalismo foi a aristocracia. Tá? Os nobres, né, os lords, que tinham aquelas grandes terras garantidas pelo rei, eles começaram a ficar incomodados porque as indústrias nas capitais estavam oferecendo salários maiores do que aquilo que eles pagavam para os funcionários deles do campo. Então os funcionários começaram a ir para a cidade. Para eles continuarem tendo funcionário e continuarem tendo alguma produção do campo, eles precisavam aumentar o salário deles também, né? O salário dos trabalhadores deles, dos empregados deles. Então aquilo começou a ser um incômodo para a própria aristocracia. Fala-se muito naquela questão de que fábricas empregavam mulheres e crianças com condições muito ruins, né? Insalubres, trabalhando em fábricas de carvão e todo esse tipo de coisa. Realmente era verdade. Mas essas mulheres e essas crianças, elas não teriam nem onde trabalhar antes disso. Era uma população que estava crescendo, elas não tinham uma cozinha, e mesmo que tivesse cozinha, não tinha comida para fazer. Tá? Então, o fato delas irem trabalhar nas fábricas era uma transição. Tá? Era uma coisa pelo qual eles tinham que passar para aos poucos ir melhorando o padrão de vida delas. Se elas não fossem, elas simplesmente estariam fadadas à morte. Tá? Por miséria, por falta de alimentos, por tudo. Tanto que é por isso que, quando essas pessoas começaram a ir para as indústrias e trabalhar nas fábricas e tudo, a população começa a crescer, porque as pessoas que morriam começam a não morrer mais, elas começam a ter como se sustentar e como melhorar a condição de vida delas, e começou a crescer e se sustentar e se reproduzirem. Né? Tanto que durante a Revolução Industrial, a população dobrou. Tá? Justamente por isso, porque aqueles que morriam não estavam mais morrendo. Né? O capitalismo estava proporcionando que elas conseguissem se manter e melhorar. Tem até uma história famosa que diz que o Benjamin Franklin, o pessoal trata como piada, né? O próprio Ludwig von Mises fala isso no livro, que o Benjamin Franklin foi numa fábrica de tecidos inglesa que exportava para a Hungria. E os trabalhadores daquela fábrica vestiam trapos, né, e farrapos. E o Benjamin Franklin falou: nossa, se vocês exportam para a Hungria, por que vocês não dão roupa primeiro para os funcionários de vocês? Né? E que era uma dúvida natural, comum. Mas o que o pessoal não sabia? Que a Inglaterra também passava por uma crise de alimentos. E a Inglaterra precisava importar alimentos. E tinha muito alimento no leste europeu, na Hungria, na Polônia, enfim. Então o que a Inglaterra fazia? Ela exportava o tecido, né, manufaturado, ele tinha as indústrias já de manufatura, que foi o princípio da Revolução Industrial, exportava aqueles tecidos e em troca recebia comida. Então, claro que eles não estavam diretamente vestindo os seus funcionários, mas eles estavam dando de comer para os funcionários em troca da produção de tecidos. Né? O problema que eles perceberam, né, que eles começaram a perceber que as pessoas estavam fugindo do campo, as pessoas estavam saindo do campo e migrando para as cidades, e começaram a entender aquilo como um problema. Tá? Hoje, nas escolas, eu não sei se até hoje, mas na minha época mesmo, eu lembro que a gente tinha aula sobre o êxodo rural, né? O problema do êxodo rural e como resolver isso. As pessoas estavam indo do campo para a cidade, e isso era uma tendência que faria com que não tivesse quem produzisse alimentos no campo. Esse era o problema que eles pensavam, né? Tem uma outra história também que o Mises conta do príncipe Bismarck, na Alemanha, que perguntou para o antigo empregado dele: por que você está saindo das minhas terras? Por que você está abandonando, né, as terras onde você trabalhava e está vindo para a cidade, está vindo trabalhar em Berlim? Né? E o funcionário respondeu: olha, porque lá no campo, lá na aldeia onde eu trabalhava, não tinha esses bares, não tinha cerveja, não tinha onde eu pudesse tomar uma cerveja, não tinha onde eu pudesse ouvir uma boa música. Né? Por quê? O que a gente percebia disso? Que as indústrias estavam pagando melhor do que as fazendas. Né? Então, isso estava elevando o padrão de vida das pessoas, e é por isso que as pessoas estavam indo para o campo. Lógico que daí você tem uma competição. Lógico que não é todo mundo que ia abandonar também o campo em direção às indústrias, porque as fazendas também eram obrigadas a, como resposta, subir os salários também. Né? Então, no final das contas, todo mundo acabava elevando o padrão de vida. Tá? Então, começou a surgir algumas investidas contra o capitalismo. Né? Começaram a atacar principalmente os salários. Né? Existia uma falsa suposição de que os salários são pagos por empregadores. Eles achavam que são os empresários, os empreendedores, né, os donos dos bens de capital, que pagavam os salários dos empregadores.
nada mais falso, tá? Tanto naquela época quanto hoje em dia, né? Não existe, mais uma vez, não existe distinção entre trabalhador e consumidor. O cara que trabalha recebe o salário e esse salário ele vai gastar, ele vai fazer compras, então ele também é consumidor. Os trabalhadores e os consumidores são as mesmas pessoas, tá? Ou pelo menos a imensa, a absurda maioria deles, tá? Então, as pessoas que consomem numa empresa, ou de uma indústria, alguma coisa, são, no final das contas, as mesmas pessoas que trabalham como empregados naquelas indústrias, ou em outras indústrias, é óbvio, né? Isso nos leva a perceber que, por exemplo, não é, Mises usa o exemplo da indústria, da companhia cinematográfica, não é uma companhia cinematográfica de Hollywood que paga altos salários aos seus atores, a um astro de Hollywood, tá? Mas sim, é o público que paga os ingressos. Uma vez que você tem uma quantidade muito grande de pessoas pagando ingressos caros para assistir o trabalho daqueles astros, então aquele trabalho é valorizado. O empregador vai querer contratar os melhores astros. Você vai ter uma competição por artistas, por astros, e é aquela demanda por cinema, por bons filmes, que faz com que o empregador pegue aquele dinheiro do consumidor e pague para os clientes, pague para os funcionários dele. Por que o empregador não fica com esse dinheiro? Porque se ele ficar, vai surgir outro empregador concorrente que vai oferecer um salário maior. Porque todo mundo quer competir pelos astros. Tá? No final das contas, quem paga o salário dos astros é quem paga o ingresso do cinema. Tá? É a mesma coisa que a gente comparar com um jogo de futebol hoje. Quem paga o salário do Neymar? Não é o presidente do Barcelona. O presidente do Barcelona não tem direito, não tem dinheiro. Também não é a Rede Globo ou os grandes canais. Quem paga são os consumidores, é a pessoa que paga o pay-per-view, que paga a TV a cabo para assistir um jogo de futebol. Tá? Essas pessoas é que lá no final das contas pagam o salário do Neymar. Para o Neymar, ele oferece uma coisa muito barata para ele. Para ele jogar bola é muito fácil. Ele acha que a vantagem dele é muito grande. O tanto que ele recebe é uma quantia exorbitante por uma coisa que ele faz naturalmente. E para o presidente do Barcelona, talvez... Barcelona, hoje em dia ele joga no Paris Saint-Germain. Estava negociando com o Barcelona, mas... enfim, para o presidente do clube, para o empregador do Neymar, compensa, porque ele consegue pagar o salário do Neymar e ainda sobra dinheiro, porque tem gente que pague para assistir o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, enfim, tantos outros jogadores. No final das contas, sempre quem paga o salário, tá, são os consumidores. Tá? Os pagadores de salário são sempre os consumidores. Isso vale para qualquer coisa no capitalismo. Tá? E a livre concorrência é que cuida contra lucros exorbitantes. Não tem nenhum problema de lucros, não tem nenhum problema que existam lucros exorbitantes, porque isso é um sinal para que outros empreendedores trabalhem também naquele setor, ofereçam melhores salários, preços mais baixos, melhores serviços e atraiam o público. Tá? É assim que o mercado se regula, e isso a gente vai entender mais a fundo um pouco mais para frente também. Outra crítica comum ao capitalismo é aquela considerada injustiça. Eles acham que um homem que tem uma família numerosa, é injusto que esse homem receba o mesmo salário de um homem solteiro, porque ele tem mais pessoas para sustentar. Então ele deveria receber um salário maior, e o fato dele não receber salário adequado seria uma injustiça. Socialistas, esquerdistas normalmente acabam acreditando nisso. Mas eu pergunto a você como indivíduo, e essa pergunta é o Mises que faz no livro também, você como indivíduo, você se disporia a pagar mais por um pão se você soubesse que o padeiro tem 6 filhos? Ou não importa? Ou você quer pagar o melhor pão, você quer pagar pelo melhor produto e quer pagar o menor preço? Não sei se ficou claro isso, mas você pagaria mais caro porque o cara tem uma família maior? Talvez, se você for honesto, enfim, a maioria das pessoas provavelmente diria que não. Você quer pagar o mais barato possível. Tudo que você vai comprar, você quer pagar o mais barato possível. Você não vai querer saber os problemas de cada pessoa antes de definir o preço pelo qual você está disposto a pagar. Então, isso é uma coisa muito comum, é uma crítica que existe, mas ela não faz tanto sentido. No fim das contas, o consumidor é o soberano. Você, enquanto consumidor, é que paga o salário daquele trabalhador. Se você não está disposto a pagar mais caro porque o cara tem uma família maior, não tem como dizer que isso é uma injustiça. O capitalismo foi batizado de capitalismo por um cara chamado Karl Marx. Karl Marx dizia que o capitalismo é o pior de todos os sistemas históricos. Capitalismo, na verdade, é sobre acumulação de capital, que é a origem de todos os grandes progressos sociais da história da humanidade. É você consumir menos do que você produz. O fundamento
teórico do capitalismo é esse. Você produz um tanto, tá? Você produziu um tanto aqui, você consome um tanto, outro tanto você guarda, tá? Você acumula capital. E esse acúmulo de capital, você pode trocar, você pode investir, você pode guardar, você pode fazer uma série de fatores, mas é da onde surgem as trocas voluntárias entre as pessoas, tá? Poupança, por exemplo, né? Então, digamos que você trabalhou, você ganhou R$2.000 por mês. Você conseguiu sobreviver com 1.000 e R$1.000 você poupou. Keynesianos e marxistas em geral acreditam que aquele é um dinheiro que está sendo desperdiçado, porque ele está fora da economia. E não é verdade. Tá? Quando você poupa um dinheiro, você guarda o dinheiro no banco, primeiro que o banco te paga uma taxa para guardar o seu dinheiro. E por quê? Só porque ele é bonzinho? Não, porque ele vai pegar aquele dinheiro e vai emprestar para alguém. Tá? Então, para quem que ele vai emprestar? Quem que tem coragem de pegar capital? É quem quer investir. Tá? Então, o dinheiro acumulado vai para os bancos. Os bancos emprestam o dinheiro para empreendedores que vão pagar uma taxa maior do que aquela que o banco te paga. E daí é que sai o lucro dos bancos. E o que esses empreendedores vão fazer? Eles vão empreender, eles vão produzir. Para produzir, o que eles precisam? Eles precisam contratar mais pessoas e precisam comprar matéria-prima. Quem que ganha com isso? Empregados que estavam desempregados, né, funcionários que estavam desempregados e passam a ter emprego, e os produtores de matéria-prima, que agora podem vender a matéria-prima deles para alguém. Então, esse empreendedor vai lá, contrata pessoas, compra bens, né, investe, do lucro dele ele paga o banco te paga. Tá? Então, a roda da economia continua girando igualzinho, tá? Mas é a partir do acúmulo de capital que você proporcionou o investimento. Tá? Mises fala também sobre a política salarial de Henry Ford. Tá? O Henry Ford, quando ele criou o conceito dele, né, de linha de produção, que era uma automatização de processos, o que ele fez? Ele pôde oferecer salários mais altos, porque ele tinha processos automatizados. A produção dele era menos custosa, então ele ofereceu salários mais altos, e aquilo incomodou as outras indústrias e fábricas da época. Tá? Ou seja, novos empreendedores competindo por mão de obra faz com que os salários aumentem. E é só assim que os salários vão aumentar. Com vários empreendedores, várias empresas empreendendo, né, tentando produzir mais, tentando entregar mais bens, mais produtos, ou produtos melhores e mais baratos para os seus clientes, que você tem uma elevação do nível de salário da sociedade. Então, pessoal, a gente tem que entender isso, que é a competição por mão de obra que ocasiona os salários mais altos. Então, aquela frase, aquela ideia que até hoje é propagada e divulgada, de que no capitalismo os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, ela é equivocada do começo ao fim. Mises afirma isso de forma categórica no livro dele. Tá? Segundo a tese do Karl Marx, ele parte de um pressuposto de que os trabalhadores, naquela época pré-capitalismo, os trabalhadores estavam ficando mais pobres, e estavam mesmo. Né? Os trabalhadores ficavam mais pobres porque naquela época, se não existia mobilidade social, quem nascesse pobre ia morrer pobre e quem nascesse rico ia morrer rico, né? Como você tinha talvez mais pessoas, né? As pessoas estavam ficando realmente mais pobres. Então o Karl Marx ele acreditou que aquilo ia fazer com que as riquezas fossem cada vez mais concentradas nas mãos de poucos. Né? E que a massa se rebelaria contra aquilo, uma massa que estava aumentando, se rebelaria e tomaria os bens de produção. Né? Seria a revolução do proletariado, né? Aquela coisa bonita que ensinam nas escolas até hoje, mesmo que o socialismo já tenha fracassado tantas vezes, mas enfim, socialismo é tema para o próximo vídeo. Né? Karl Marx ele acreditava que era impossível qualquer melhoria das condições dos trabalhadores. Tá? Ele achava simplesmente que não ia, que os trabalhadores nunca iam poder melhorar a situação. Ele criticava os sindicatos, porque ele achava que quando os sindicatos estavam negociando por melhores condições de trabalho, jornadas menores, né, salários melhores, o Karl Marx achava que aquilo estava adiando o socialismo, porque você estava melhorando um pouquinho, né, a condição de trabalho dos trabalhadores, e que ele precisava que as condições ficassem tão ruins que as pessoas se revoltassem, né, e fizessem a revolução. Tá? Então, Karl Marx criticava os sindicatos. No fim das contas, Karl Marx chega a sugerir a completa abolição do sistema de salários. E ele queria substituir o sistema de propriedade privada pelo socialismo, que seria a posse dos meios de produção pelo governo. Tá? Ele achava que só assim ia resolver e que o governo poderia planejar a economia, poderia planejar salários e coisas do tipo. Tá? As ideias do cara. Tá?
Karl Marx, pessoal, ele estava errado em todos os aspectos, ele errou categoricamente, isso é o que Mises afirma, tá? E do que eu concordo, obviamente, senão não estaria aqui fazendo esse vídeo, tá? Todos os países capitalistas da história da humanidade melhoraram as condições do seu povo, todos, tá? Os socialistas de orientação marxista, eles acreditam que as condições do trabalhador jamais poderiam melhorar. Ou seja, uma coisa se contrapõe à outra. Né? Os socialistas achavam que os trabalhadores jamais iam melhorar sua condição de vida. Só que é empírico, né? São dados concretos, que todos os países capitalistas tiveram uma elevação do padrão de vida da sua sociedade. Existe também uma teoria marxista que diz que a partir do momento que a elevação de salário vai chegando a um nível em que ele é mais alto do que aquilo que é estritamente necessário para a subsistência, isso leva as pessoas a terem mais filhos. Esses filhos, quando crescerem e entrarem na força de trabalho, vão fazer com que os salários caiam. Né? Então essa é a tese marxista, que é corroborada até hoje, tá? Mas isso é uma comparação esdrúxula, isso é uma comparação com animais. De fato, populações de ratos, ou de insetos, ou de micróbios, a partir do momento que elas têm mais alimentos, elas vão aumentando. Mas com o homem, com o ser humano, é diferente. Tá? Mesmo que os marxistas não admitam, as pessoas têm outras carências além de alimento e de reprodução. Tá? O aumento de salários não resulta apenas no aumento da população, mas antes disso vai resultar no aumento do padrão de vida das pessoas. Elas não querem só comer e se reproduzir, elas também querem morar melhor, elas querem ter mais qualidade de vida, elas querem ter diversão. Enfim, a pirâmide de Maslow explica isso muito bem, até é um assunto para outro vídeo. Tá? E no final do vídeo, Mises fala, no final do primeiro capítulo do livro, Mises fala ainda sobre o milagre econômico alemão pós-Segunda Guerra, que muita gente fala que foi um milagre, né, a recuperação da economia da Alemanha depois de ter sido dizimada pela Segunda Guerra. Né? E, na verdade, não houve milagre econômico nenhum. Né? O que houve foi simples e tão somente a aplicação dos princípios de economia de livre mercado. Tá? Eles tiraram o Estado da jogada, deixaram as pessoas trocarem voluntariamente, deixaram trabalhar, deixaram que a economia, né, o que a gente chama de economia laissez-faire, né, deixaram a economia livre e, naturalmente, o padrão de vida das pessoas se elevou. Tá? Então, o vídeo já está longo, agradeço pela paciência, tá? E mais para frente, daqui a alguns dias, a gente vai vir com o capítulo 2 das 6 lições, que fala sobre o socialismo. Obrigado e um abraço.